Oi, gente! Hoje nós vamos falar da vascularização do sistema nervoso central. Para isso, a gente precisa saber o porquê que a gente vai estudar isso. Primeiro, o sistema nervoso central ele é composto por estruturas nobres e especializadas que vão precisar de muita energia para conseguir controlar todas as funções do nosso corpo. Para isso, então, ela vai precisar de muita glicose e muito oxigênio. Então, 15% do fluxo sanguíneo total vai para o sistema nervoso central e 20% de todo o oxigênio vai para o sistema nervoso central. Além disso, o fluxo sanguíneo dessas estruturas são superados apenas pelo rim e pelo coração, tá? Mas primeiro, como o sistema nervoso central ele é irrigado por várias artérias, mas elas estão vindo da onde? Do coração. Lá do coração, nós temos o ventrículo esquerdo, de onde sai a aorta, que é uma artéria principal. Dessa aorta, nós vamos ter no arco dela 3 ramos. O tronco braquiocefálico, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. O tronco braquiocefálico ele vai ramificar em artéria carótida comum direita e artéria subclávia direita, tá? Então, dessas artérias subclávias, nós vamos ter cada uma liberando um raminho para cima, que são as artérias vertebrais, que vão subir para dentro do crânio por meio dos forames transversos da vértebra cervical, exceto da vértebra C7, e depois vão penetrar no crânio, na altura do sulco bulbopontino vão se unir, formando a artéria basilar, e depois elas vão se dividir em 2 artérias cerebrais posteriores. As artérias carótidas comuns elas vão se dividir em externa e interna e a interna vai penetrar dentro do crânio por meio do canal carotídeo. No osso temporal, vão passar por um local que se chama seio cavernoso. Nesse seio cavernoso ela vai formar um sifão. Esse sifão é como se fosse um S. Ele vai atenuar ondas de choque que vão vir do fluxo sanguíneo direto no sistema nervoso central. Isso poderia causar lesão. Então, esse sifão ele vai atenuar essa onda de choque, assim como o líquido que está circulando nessas estruturas. Além disso, ela vai liberar alguns ramos importantes antes dos ramos principais dela, que são a artéria oftálmica e a artéria coroideia anterior. Depois, ela vai liberar os ramos que são a artéria cerebral anterior, a artéria cerebral média e a artéria comunicante posterior. Tá? As artérias cerebrais anteriores, elas vão ter 3 partes, A1, A2 e A3. A1 é da saída da carótida interna até a comunicante anterior, porque quando essas artérias saem da artéria carótida interna, o que elas vão fazer? Aqui nós temos o cérebro. Ele é dividido em 2 partes, uma parte direita e uma parte esquerda. Se a gente pega só uma metade e olha para dentro, nós vamos ter a face medial desse cérebro. Nessa face medial é onde essa artéria cerebral anterior vai. Ela vai fazer mais ou menos esse trajeto. Então, da saída dela até a comunicante anterior, que é como se fosse assim, a gente tem as 2 metades, as 2 artérias cerebrais anteriores estão indo cada uma do seu lado. Entre elas, a gente tem uma artéria que comunica uma com a outra, que é a artéria comunicante anterior. Então, da saída dela até a comunicante anterior, nós temos a A1. Da comunicante anterior até a bifurcação em pericalosa e caloso marginal, nós temos a porção A2. E depois, a parte A3, ela vai continuar como a artéria pericalosa. Pericalosa porque está ao redor do corpo caloso, ok? Depois, essa é a artéria cerebral anterior. Então, ela vai estar irrigando toda a face medial do cérebro. A artéria cerebral média é da carótida interna, que é ramo da carótida comum. E ela vai ter 4 partes. M1, M2, M3 e M4. A M1 é uma parte horizontal. Vamos pensar o seguinte. Aqui nós temos a fissura silviana, tá? Que aqui é a parte interna do cérebro e aqui é como se fosse a parte externa do cérebro, ok? Então, aqui nós temos a fissura silviana. A artéria carótida, ela tá interna, ela veio aqui e liberou a cerebral média que está entrando na fissura silviana. A primeira parte é a parte horizontal. Depois, aqui nós temos a ínsula.
Quando a gente abre o cérebro aqui, a gente não tem um lobo que tem aqui dentro. Então, a M2 é a parte que está indo para a ínsula. Depois, nós temos uma M3 que vai até a parte opercular. E depois, a M4 que vai para todo o córtex, na região frontal, parietal, ok? Então, essa é a cerebral média. Uma parte importante dela é essa primeira parte, a horizontal, porque ela vai liberar ramos que chamam artérias lenticulares, e essas artérias lenticulares elas vão irrigar todos os núcleos da base. Depois nós vamos ter a artéria cerebral posterior. Da onde que ela veio mesmo? Ela veio lá das vertebrais, que se uniram formando a basilar, e da basilar nós tivemos a bifurcação em cerebrais posteriores, ok? Essa cerebral posterior, ela também tem 4 partes, P1, P2, P3 e P4. A P1, ela vai até a comunicante posterior. Por quê? Você lembra que a carótida interna, ela liberou cerebral anterior, cerebral média e comunicante posterior? Essa comunicante posterior, cada uma vai comunicar com uma artéria cerebral posterior. Então, é essa forma que a gente vai ter a junção do círculo arterial anterior com o círculo arterial posterior, ok? Então, essa P1, ela vai até a comunicante posterior. A P2, ela vai da comunicante posterior até a borda superior do mesencéfalo. Depois da borda superior do mesencéfalo até a fissura calcarina, a P3. E da fissura calcarina para o córtex occipital, P4. Essa fissura calcarina, ela é muito importante porque é ao redor dela que se encontra a área primária da visão. Então é isso, gente. Esse é o círculo arterial que vai irrigar as artérias principais que vão irrigar o sistema nervoso central, o cérebro. Porque eu não falei de medula, tá? As artérias da medula, elas são as artérias sulcais e as artérias que vão vir das artérias vertebrais, na verdade. E essas artérias que saem das vertebrais vão formar as artérias espinhal anterior e 2 espinhais posteriores que vão irrigar a medula. Mas eu não vou falar em tantos detalhes hoje, porque o nosso foco é o sistema nervoso central superior, tá bom? Então, para tentar facilitar, eu fiz um desenho esquemático do polígono de Willis. A gente já viu todas essas artérias. Esses 2 círculos aqui são as artérias carótidas internas, tá bom? Elas, na sua visão, é como se elas estivessem vindo daqui para aí, ok? Então, ela tá no sentido de baixo para cima. Então, depois que essa carótida interna ela penetra no crânio, ela vai liberar uma artéria cerebral anterior de cada lado, que vão juntar anteriormente pela artéria comunicante anterior. E elas vão continuar na face medial do cérebro. Depois, essa artéria cerebral, a artéria carótida interna, ela vai virar a artéria cerebral média, que vai entrar pela fissura silviana e vai para todo o córtex, ok? Depois, ela vai liberar também um ramo que é a comunicante posterior, tá? Guarda essa comunicante posterior. Nós vamos ter as artérias vertebrais, que se juntam na frente da ponte para formar a artéria basilar. Essa artéria basilar, ela vai se ramificar em 2. Vai se dividir em 2, que são 2 artérias cerebrais posteriores. E essas artérias cerebrais posteriores, elas vão lá sentido lobo occipital. Então, esse círculo anterior, que é a circulação anterior do cérebro, ela vai comunicar com a circulação posterior por meio dessa daqui, que são as 2 comunicantes posteriores, ok? Então, essa é a circulação principal do sistema nervoso central. Depois, outro dia, eu volto para falar um pouco com mais de detalhes. E, como sempre, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar para mim, que eu estou à disposição. Eu amo falar de anatomia em qualquer momento, então pode vir em mim que eu posso te ajudar. Um beijo!